Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, Sagitário. Vou começar a leitura de vocês pela energia que vai estar influenciando esse momento. Vamos ver como que a energia ela vai contribuir, tudo bem? E se você que está me assistindo agora não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, venha acompanhar as leituras aí que ocorrem na semana, tudo bem? Sagitário. A energia, ela vai trazer situações que vêm para elevar o seu nível de consciência ou que vêm para gerar responsabilidade diante a possíveis situações que vocês vão assumir. Seja assumir um cargo, assumir um compromisso, assumir um relacionamento, né, seja passar para uma nova etapa na sua vida. Só que essas crenças, elas podem ser favoráveis para que você coloque algumas ideias em prática e que isso eleve o alto nível que você produz, que você transmite. Mas se for uma crença que esteja te limitando no momento, ela pode estar atrapalhando esse desenvolvimento, essa elevação que você pode vir a ter. Crença limitante é tudo aquilo que você se mantém e você crê naquilo fixamente, mesmo quando aquilo te proporciona dor, desgaste, né? Ou mesmo quando aquilo está sendo normalizado, sendo que aquilo está sendo uma coisa ruim, não é normal de acontecer e de se manter ao longo da vida, né? É aquele caso clássico. Eu acredito que o casamento é para a vida toda, mas eu tenho um casamento onde eu sou constantemente desrespeitado. Eu sigo uma determinada religião, mas eu observo dentro do local religioso que existe muito ego, né? Que existe ali alguma corrupção, tá? Então aqui são exemplos, né, que eu estou citando, Sagitário. Mas se são boas crenças, coisas que você trouxe ali de aprendizado e seja dentro da cultura que você vive, seja até dentro desses locais ou da família em si, se você está trazendo isso e isso está resultando coisas boas, perfeito. Agora, se são crenças que estão te limitando e você ainda está se mantendo naquilo, isso de alguma maneira vai, não que vai te bloquear, né? Mas vai impedir que as coisas avancem de uma maneira mais tranquila, ok? Mas é uma energia que também fala sobre autoridade, né? Aonde você tem autoridade para falar ou fazer alguma coisa, até aonde o outro tem autoridade também para falar ou fazer alguma coisa, a busca, né, por autoridade, às vezes pessoas que têm uma certa influência dentro de alguma área, então são questões que vocês vão estar lidando. Então, assim, Sagitário, toda vez que você estiver lidando com uma situação nesse período e alguma crença limitante te atrapalhar, tudo bem? Você tem a possibilidade de revisar e falar, peraí, isso aqui eu não tem como eu manter mais, eu preciso cortar isso aqui, eu preciso encerrar com essa crença, porque isso está atrapalhando a maneira como eu sou, ou até a minha rotina, as minhas escolhas, as minhas relações. Energia complementar. Sagitário, a energia complementar, ela fala muito a respeito, né, de, de ser direto ao ponto, de preservar suas emoções, mas que você seja direto ao ponto, que você traga o seu lado mais autêntico. E em alguns casos, talvez você precise ser até um pouco mais direto em termos de severidade, em termos de exigências também, porque fala muito sobre questões que vai envolver o respeito ou a falta dele. Não é interessante ficar em cima do muro, tá? Durante esse período.
ficar em cima do muro, não saber fazer uma escolha, não decidir por algo aqui. É muito importante que vocês sejam diretos e que vocês também sejam decisivos. Porque caso contrário, ficar em cima do muro aqui vai te render problemas, às vezes com alguém diretamente, ou você pode perder oportunidades que seriam importantes para você deixar uma situação, para você se locomover para outra. Então entendam que não é interessante ficar de um lado ou do outro, você precisa decidir aqui. Você precisa ter um lado, né? E muitas vezes o seu lado. Sagitário, como que as pessoas do seu entorno ou da sua convivência estão sentindo em relação a vocês? Sagitário, essas pessoas, eles veem vocês como alguém muito sério no momento. Então, se você tem aquele lado mais despojado, mais divertido, não é algo que as pessoas estão enxergando em você nesse momento. As pessoas veem vocês mais com responsabilidades, como se vocês estivessem cuidando de algumas tarefas, administrando algumas coisas. É uma energia também que fala muito do acolhimento, né? O que vocês têm que ter cautela aqui é o seguinte: cuidado para não se tornar mãe dos outros. Por isso que fala muito da falta do limite aqui. Porque se você, por exemplo, está no trabalho e às vezes você quer ser mãe de todos ali, você quer fazer o trabalho, às vezes, de uma mãe, você quer fazer o trabalho, às vezes, de um diretor, alguma coisa. Tem que, assim, ter cautela. Eu sinto mais assim, não seja mãe de todo mundo, né? Ou não haja dessa forma. Aqui é uma energia, assim, que fala que as pessoas notam que vocês têm estabilidade, tá? Então, hoje, se você está passando alguma, se você considera, né, que você está com alguma necessidade, com a vida um pouco confusa, turbulenta, as pessoas não veem isso na sua vida. Ou você disfarça muito bem, né, ou não existe exposição. Por quê? Porque as pessoas veem Sagitário como pessoas que estão bem, né? Ou que são bem-sucedidos, dependendo da ocasião, ou que têm estabilidade na vida, ou que são pessoas comprometidas com as coisas que fazem. Então as pessoas elas têm essa visão a seu respeito. Só que eu reforço, Sagitário. Tenha cautela realmente para não se tornar mãe de todo mundo e às vezes até mãe dos seus familiares aqui. Tá? Você precisa saber qual é o seu papel e qual é o papel do outro. E como que você se vê nisso tudo, Sagitário? E aí é interessante porque a energia que saiu foi a mesma que é a energia que você está recebendo aqui. Você está bem conectado ou conectada, sagitariano ou sagitariana, com essa energia. Porque você se vê nessa situação com essa responsabilidade. É como se você se visse nessa situação como responsável e talvez o único, a única capaz de resolver algo. O único, a única capaz de manter uma casa, o único, a única capaz de cuidar dos filhos, o único, a única capaz de fazer um trabalho, ou de resolver um problema, ou de manter um casamento, ou seja o que for. Você sente que a responsabilidade aqui é toda sua. Só que ao mesmo tempo, dentro de você tem crenças, tem vários sentimentos, pensamentos, sentidos, mas você acreditando que você tem que assumir tudo aquilo, né? Vamos dizer assim, você acredita que você tem que guiar o bando, guiar as ovelhas de alguma forma. Nesse momento, Sagitário, o que está te gerando medo ou inseguranças está relacionado com questões que envolvem a falta de importância dos outros. Então,
o que está te dando medo aqui é o fato de algumas coisas continuarem indo e vindo da sua vida, ou pessoas que mantêm um comportamento na sua vida que te deixam confuso ou confuso e você não sabe se deve confiar ou não, acreditar ou não no que essas pessoas dizem fazer ou sentir. Então, da mesma maneira que você está ali agradando ou abraçando um mundo, vamos dizer assim, existe um medo ali de, será que essa pessoa vai ficar? Será que essa pessoa ela realmente sente o que ela está falando? Porque quando eu vou analisar as atitudes, eu vejo coisas totalmente opostas. Alguém diz me amar, mas me machuca, me desrespeita. Alguém diz ser meu bom amigo, mas quando eu preciso desse ombro amigo, esse ombro amigo nunca está presente. Sempre existe uma ocupação. Então, o que está te dando medo aqui é o fato de estar lidando com pessoas um pouco inconstantes aqui. Ou que uma hora está de um jeito, uma hora está de outro. Ou que traz aquela sensação, só aparece quando precisa. E a sua expectativa, a esperança que você tem no momento, Sagitário, é de mudar. Você pode ter uma vontade agora no momento de mudar de casa, de mudar de emprego, ou até uma mudança dentro de si, sabe? Eu queria muito que essa situação mudasse. Agora eu acredito que passa a se tornar um problema quando você está querendo mudar as pessoas, né? Você acaba ali abraçando, passando a mão na cabeça, não deixando as pessoas assumirem a responsabilidade daquilo que fazem, e aí você fica ali naquela expectativa, naquela esperança de vai mudar, essa pessoa vai mudar. E aí você está cometendo um erro aqui, Sagitário. Não tente mudar quem não quer ser mudado. Aliás, alguém só muda quando realmente quer. O que está sendo um obstáculo para vocês durante esse período? Repetições, Sagitário. Já ouviram falar daquelas pessoas que dão 2 passos para frente e voltam 5 para trás? É isso que está te gerando obstáculo, Sagitário. Por quê? Porque você está, na verdade, voltando atrás das coisas que você está prometendo para si ou para o outro. Então você fala para si mesmo, eu não irei mais fazer isso, mas no meio do percurso você volta atrás. Por quê? Porque tem alguma coisa que condiciona você àquela crença, ou pelo fato de você querer abraçar alguém aqui, ou abraçar as pessoas de alguma forma, você acaba voltando atrás de uma decisão que você às vezes tomou para o seu próprio bem. Eu vejo muita questão que envolve família aqui, tudo bem? Muita questão que envolve família. Então, é isso que está te obstaculizando. Vamos dizer, aqui nós temos a roda da fortuna. Imagine que a sua roda da fortuna não vai para frente. Ela só vai um pouquinho, mas depois ela volta para trás com tudo. Então, vocês estão retrocedendo, vocês estão repetindo coisas aqui. Né? Ou no caso, você está tendo dificuldade de aumentar seus ganhos, você está tendo dificuldade de crescer de alguma maneira. Tudo que vocês estão buscando aqui está relacionado com algum tipo de realização. Então, é como se você quisesse aquele sentimento genuíno em tudo aquilo que você está fazendo, Sagitário. Então, se eu estou no casamento, eu quero me sentir uma pessoa extremamente valorizada, como eu acredito merecer. Se eu estou dentro de um trabalho, eu quero ser reconhecido ou reconhecida como eu acredito que eu mereço ser. Aqui é sentir o sentimento genuíno da própria realização do ser e do amor genuíno sobre si mesmo e sobre as relações.
Só que você não está conseguindo chegar nisso de alguma forma. Porque existe muita ansiedade e às vezes muito controle sobre uma situação. Então, quando eu falo para vocês que existe aqui um medo, que é o medo do quê? De, sei lá, de ficar lidando com pessoas que são muito instáveis, mas no fundo, Sagitário, você está tentando controlar isso. Talvez até mesmo a sua forma de controle seja fazer tudo o que essa pessoa quer para manter ela ali por perto, para manter ele ali por perto. Então, assim, eu vou me entregar inteiramente nessa situação, ou inteiramente para essa pessoa, para esse local, e aí eu sempre vou manter aquilo perto de mim. Então, é uma forma de eu conseguir controlar as coisas. Só que isso te dá ansiedade, isso te estressa de alguma forma, porque as energias, elas não estão olhando uma para a outra, elas estão de costas uma para a outra. Então, os propósitos entre você e uma situação são diferentes. Não tem uma afinidade aqui, ou ninguém ou não existe uma sintonia no momento. E assim, Sagitário, no fundo, não há esse controle. Há essa vontade de mudança, né? Vocês têm essa expectativa de querer mudar, sair de um lugar, alguma coisa nesse sentido. Mas tem alguma influência. E essa influência, ela pode ser tanto algo que está partindo de você, por exemplo, você se impossibilita, você torna para você impossível qualquer tipo de mudança, porque você entra num estado mental negativo, ou você se deixa influenciar facilmente por pessoas negativas, ou o ambiente negativo te estressa, te influencia de alguma maneira. Ou vocês têm alguém na vida de vocês que, por causa dessa pessoa, você não consegue mudar. Ou porque essa pessoa emperra as coisas, ou porque essa pessoa não quer mudar, então você acaba não mudando por causa deles. E é uma energia que ela sempre gera ansiedade e é uma energia que ela sempre está olhando para você de alguma forma. Então, eu vou usar uma seguinte situação, Sagitário. Se o inimigo tivesse que te atacar, ele te atacava pelo impulso. Não seria nenhuma coisa direta, eu diria, eles fazerem algo para te influenciar, mas imagine que indiretamente eles ficariam fazendo você agir por impulso constantemente para você se auto prejudicar. É isso. Então, se você está tendo comportamento impulsivo, que é o quê? Vou agir sob o calor da emoção. Eu vou me precipitar, porque eu acredito que é o melhor a se fazer, porque lá no fundo eu quero ter esse controle, eu acredito que eu controlo, mas na verdade isso só está te, te poluindo por dentro, ou te envenenando por dentro, algum aspecto seu. E a espiritualidade, ela neste momento está acolhendo vocês de maneira amorosa, de maneira gentil. A espiritualidade ela está cuidando bem de vocês, mas a espiritualidade ela vê a necessidade, Sagitário, do amor próprio aqui. E amor próprio não é ir às compras do dia, do salão de beleza, na noite com as garotas, do encontro com os amigos. O amor próprio, ele não está relacionado a essas questões. O amor próprio, ele está relacionado sobre a confiança, sobre o que você se dispõe a fazer ou não, o que você se submete ou não. E é através dessa análise que você
olha para si e fala: eu me amo inteiramente ou eu estou acabando com o amor que eu tenho aqui? Então, se hoje você é um sagitariano ou sagitariano, que toda vez que olha no espelho não se sente bem com o que vê, e não falo sobre aparência, falo sobre cansaço, você perdeu o seu amor próprio, mas você tá perdendo esse amor próprio não é porque alguém te traiu, ou porque alguém te ofendeu, ou porque alguém te humilhou, não. Você tá perdendo esse amor próprio porque você tá se submetendo constantemente a essas humilhações, a essas traições. Você tem que se amar, Sagitário, independente do que os outros façam com você. Você tem que olhar para você com tanto amor e com tanto respeito que você fala: eu não vou sentar nessa mesa com esse bando de hipócritas. Eu não vou estar ao lado de uma pessoa que, quando eu preciso dela, ela se distancia. Você tem que saber o seu valor aqui. Isso nas relações, na família, nas amizades, nas relações de trabalho. E a espiritualidade é muito clara: a falta desse amor é o que está impedindo você de avançar. Então e assim, o teu amor próprio, o amor próprio que você precisa ter, sabe, né, lá no fundo que a partir do momento que eu confiar e eu me amar, eu vou longe. Só que existe alguma coisa influenciando naquilo que você sente. Ou é uma pessoa, em alguns casos pode ser uma pessoa que você está cedendo ao desrespeito, ao comportamento, ou alguma coisa errada você está fazendo com essa pessoa. Ou é o seu próprio pensamento que te limita, que te coloca para baixo? Então, quando você clama algo para o espiritual fala assim: eu tô aqui, Sagitário. Eu amo, te acolho, te respeito, mas você está se amando e se respeitando? E fala sobre comunicação chegando, encomendas, alguma coisa que vem para te alegrar. Pode ser um elogio, um reconhecimento, uma proximidade, Sagitário. Como que está o nível de consciência de vocês, né? No caso, como que vocês estão agindo sobre as coisas que estão acontecendo? Aqui fala muito sobre profundidade. O que vocês estão passando no momento presente, Sagitário, pode, assim, as situações que estão acontecendo podem estar gerando lembranças em vocês. Vocês podem estar revivendo pensamentos ou sentimentos aqui por causa de atitudes repetitivas, ou alguém que se comporta como você já presenciou em um passado. Só que também fala de vocês estarem levando tudo para dentro de si. Uma informação, uma atitude de alguém, uma palavra de alguém. Você está jogando lá para dentro de você. E está indo cada vez mais fundo e mais fundo. E uma das coisas que vocês podem estar fazendo, ou levando lá para dentro de si, e isso criando um ressentimento, criando raiva, ou criando alguma mágoa, ou você joga lá no fundo para refletir, para depois jogar para fora. Só que vocês estão agindo sobre a própria profundidade e sensibilidade. Aquilo que eu sinto, eu vou e faço. Aquilo que eu intuo, eu vou e faço. Como que está a questão emocional? Vocês vão passar a ter um amadurecimento emocional. Fala muito sobre empatia, sobre feminilidade em algumas ocasiões. Mas assim, isso não tem nada a ver com gênero, tudo bem? Aqui fala assim sobre simpatia, acolhimento, generosidade. É como se vocês estivessem passando por uma fase emocional mais madura, onde isso vai
acalmar um pouco as coisas, acalmar os ânimos aqui. Mas lá na sua mente existe um fator que pode tentar tirar você desse amadurecimento emocional. Ou, como eu mencionei, vocês estão fazendo algo com alguém de errado. Às vezes está passando a mão na cabeça de pessoas que agem de maneira errada ou se comportam de forma errada aqui. Sabe quando você fala 10 mil vezes para uma pessoa uma coisa e ela, nessas 10 mil vezes, ela nunca escutou? Por que você ainda continua falando? Eu realmente sinto que você tem que aprender aqui, Sagitário, a parar de aceitar coisas que não condiz com o amor que você tem por si mesmo. Né? Por isso que fala da falta dele. Pede para que vocês resgatem o brilho de vocês. Os outros signos que apareceram aqui foi o signo de Touro, Libra, Gêmeos ou Aquário, forte energia de Câncer, Peixes, Escorpião, Áries, Leão e Sagitário, Touro, Virgem e Capricórnio. Saiu todas as energias, mas as que estão mais em ênfase, né? É a energia de Câncer, de Touro. Foram as energias que. E Libra, mais forte. Então vamos lá. Se vocês estiverem lidando com elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio, forte energia de Touro, eu vejo que existe assim cumplicidade, existe respeito no sentido assim, alguém agindo ali com fidelidade ou com lealdade em relação a outra pessoa, mas pode haver problemas nesse momento por causa de interferência familiar. A sua família ou a família da pessoa gerando muito problema. Não problema entre o que você vive ou se relaciona, o tipo de relação você tem com essa pessoa. Mas a família está pilhando tanto a cabeça de uma das pessoas que pode aí acabar sobrecaindo nessa amizade, nessa relação de trabalho ou nesse relacionamento afetivo. Para quem está lidando com Áries, Leão e Sagitário, existe uma coisa aqui assim do vai e volta constante. Não me refiro a término e retorno, não é nesse sentido. Eu me refiro a parecer que estou pisando em ovos nessa relação. Uma hora tem demonstrações de afeto, de gentileza, outra hora a pessoa está me ofendendo ou está batendo a porta na minha cara. De alguma maneira existe uma coisa entre uma coisa mais leve, que daqui a pouco fica radical. Eu não vou usar o termo 8 ou 80, porque eu não sinto que isso está partindo de uma pessoa, mas de ambas as pessoas. Então, uma hora eu te dou carinho, uma hora eu te rejeito, uma hora eu venho para perto, uma hora eu me afasto. Então, tem essas coisas acontecendo. Cuidado muito com aquela questão que a pessoa fala assim, foi só brincadeira. Aqui, aquele que falar que foi na brincadeira, tá falando a verdade e tem intenções de fazer aquilo que usou na brincadeira, tudo bem? Para quem está lidando com câncer, câncer vai falar sobre profundidade. Câncer vai falar sobre coisas que vêm à tona no meu próprio ser e no outro. Tem influência aqui, tá? Pode acontecer de vocês e câncer não se entenderem absolutamente em nada durante esse período. Um vai falar uma coisa, outro vai levar para o coração, vai ficar uma estranheza, uma desconfiança. Por quê? Porque tem influência negativa na situação. Ou alguém está com a mente muito negativa e está atrapalhando a outra pessoa porque não está deixando nem a outra pessoa ajudar. Tudo bem? Para quem estiver lidando com a energia de peixes e escorpião, fala sobre sensibilidade, sentimento, às vezes alguns mal entendidos, mas que são solucionados ali através da conversa. Para quem está lidando com o elemento ar, Libra em específico, Libra é uma energia que vocês estão tendo uma interação boa, no caso de relacionamento, uma boa intimidade, mas tem alguma coisa em relação em Libra que deixa ele ou ela dual. Então é como se Libra tivesse dividido entre duas situações, duas pessoas, duas formas, dois jeitos,
e isso vai incomodá-los. Para quem estiver lidando com Aquário ou Gêmeos, Aquário e Gêmeos está em cima do muro. Eles não estão falando nada, não estão decidindo nada, estão na neutralidade. Então, se você tentar forçar algo com eles, pode acabar resultando numa discussão entre vocês do que numa decisão deles. Tudo bem? Ok. E para finalizar aqui, Sagitário, tem algum conselho a mais que Sagitário precise receber nesse momento? Ok. Sagitário, para esse momento, pede para que vocês sejam emocionalmente maduros e quando se trata da sua mente, para que você traga seu potencial de volta, mantenha sua confiança, seja criativo, criativa, não venha se perder com atitudes ou comportamento dos outros, mantenha o foco, a concentração no que você quer. O conselho também traz duas energias em questão. Uma pessoa do elemento água e outra do elemento fogo. Pode representar um casal, duas pessoas novas que entram em suas vidas. Uma vem com o objetivo de alavancar as coisas e até trazer um sentido espiritual para a sua vida. A outra pessoa, ela vem para mostrar para você o valor que você tem em relação a sentimento, em relação a o que você pode alcançar com as ideias que você tem. Tudo bem? Então é isso, Sagitário. Muito obrigada, que vocês tenham um bom período. Se cuidem. Tchau, tchau. Ah, e por favor, curtam o vídeo, hypem o vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada, Sagitário. Tchau, tchau.